Boa noite a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos falaram, eu sou Pereira, eu faço parte da Diocese de Taubaté. Lá na Diocese de Taubaté, eu sou de uma comunidade de aliança chamada Missão Despertar, e atualmente também, com a graça de Deus, eu sou coordenador diocesano do Ministério de Pregação da Diocese de Taubaté. Eu vim com o meu irmão, o Buga, e nós viemos trazer a palavra de Deus para você nessa noite, amém? Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, possa abrir ela lá no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 8, no versículo de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Todos acharam? Nós estamos nesse seminário, nessa campanha, que é orando pelo impossível e clamando por milagres. Essa palavra que você vai escutar nessa noite, ela tem o poder de mudar a sua vida, amém? Você crê nisso? Diga para quem está do seu lado, essa palavra hoje vai mudar a sua vida. A cura de um leproso. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés, em testemunho de tua cura. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de salvação? Isso, é a palavra de cura, Senhor. É a palavra de milagre, Deus, para nós nesta noite. Amém. Amém. Nós estamos aqui no seminário de orando pelo impossível e clamando por milagres. Quando eu fui convidado para estar aqui nessa noite, e me dado o tema, e me passaram a passagem, eu comecei a meditar, comecei a estudar, comecei a me aprofundar. E estudando na minha casa, eu detectei alguns pontos aqui que quer chamar a nossa atenção nessa noite. Primeiro ponto, o evangelista Mateus, ele vai começar aqui no capítulo 8, no versículo 1, até o capítulo 10, ele vai narrar uma sequência de milagres. Se você depois contar na sua casa, você vai perceber que antes de Jesus enviar os apóstolos para ir de casa em casa, de 2 a 2, ele vai narrar e ele vai realizar 10 milagres. O primeiro milagre que nós vemos é a cura de um leproso. Depois nós vamos ver curas diversas. Depois nós vamos ver a tempestade acalmada. Nós vamos ver a cura de um paralítico. E aí nós vamos nos deparar com a filha de Jairo e muitos outros milagres, que são 10.
O evangelista, ele está querendo mostrar para nós que Jesus, ele vai enviar os seus apóstolos para anunciar a palavra. E tudo aquilo que ele fez também acontecerá. Nessa noite, Jesus, ele quer realizar um milagre na sua vida. Jesus, nessa noite, ele quer realizar o impossível na sua vida. E quando é que o impossível acontece na nossa vida? Quando nós cremos. O próprio Jesus disse, através de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, quando perguntaram para ele: mestre, tudo é possível? Jesus disse: tudo é possível na vida daquele que crê. Para que você possa alcançar o seu milagre, para que você possa alcançar o impossível na sua vida, primeiro ponto, você precisa crer, acreditar, depositar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, sabendo que aquele em quem você depositou, ele há de responder com aquilo que você está acreditando. O evangelista Mateus, ele vai narrando para nós que Jesus, ele vai se deparar ali com um homem leproso. E é interessante que Jesus, ele vai curar aquele homem. Quando Jesus, ele cura o corpo, a alma e o espírito. A cura que Jesus faz, o milagre que ele faz, é algo integral. Jesus não faz pela metade, não. Ele não inicia e para. Quando Jesus faz algo, ele faz totalmente. E o impossível, somente Deus pode fazer. E por que Deus só pode fazer o impossível? Porque o possível, nós mesmos podemos fazer. Algo que é possível, nós não precisamos de Deus, porque nós podemos ir lá e fazer. Quando é algo impossível, é aí que Deus pode agir. Um milagre é quando a ciência, ela detecta que ela não pode realizar. É aí que o milagre acontece. Um milagre é algo impossível. E para alcançar esse impossível, você precisa orar. E o que é orar? Orar é pedir. E a Bíblia diz: olha, pedis e recebereis. Até agora não receberam porque não sabem pedir. Quando pedem, pedem mal. De que maneira nós pedimos mal? Nós não acreditamos naquilo que pedimos. E quando pedimos, nós não temos a convicção de que recebemos, porque nós pedimos mal. E aí nós pedimos para que Deus cure, para que Deus faça o milagre, mas quando nós saímos lá para fora, uma voz fala conosco dizendo: você não alcançou o seu milagre, porque Deus não pode fazer o impossível na sua vida. E nós acreditamos. Por quê? Porque nós não cremos naquilo que nós pedimos, porque quando nós pedimos mal, nós não pedimos com fé, nós não pedimos com confiança, nós não pedimos com esperança. Nesta noite Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu não sei qual é o seu milagre, mas eu só sei que nessa noite Deus quer realizar um milagre na vida de muitos que estão aqui. Eu quero dizer para você que você veio no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida nessa noite. Amém? Amém. Amém. Diga para quem está do seu lado: o impossível vai acontecer com você. Diga para ela: o possível você pode fazer, mas o impossível somente Deus pode fazer. Amém? Deus, ele realiza o milagre, o impossível. Deus, ele realiza de que maneira? Quando nós começamos a crer. E como é que nós cremos? Quando nós acreditamos. E da onde vem o nosso acreditar? Do ouvir. Ouvir o quê? A pregação. E a pregação, ela é exercida da palavra de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Quando é que eu tenho fé? Quando eu acredito na palavra, quando eu escuto a palavra,
quando eu acredito que a última palavra é de Deus. Os homens podem falar o que quiser, podem dar o diagnóstico que quiser, mas a última palavra, o diagnóstico final, quem dá é Deus, porque Ele é poderoso. E Ele hoje está dando um diagnóstico final na sua vida, e o diagnóstico que Deus está dando na sua vida não é um diagnóstico de morte, porque Ele não é um Deus da morte, Ele é um Deus da vida, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo: eu vou ressuscitar você, se for preciso, porque Ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há dias. Deus vai fazer o milagre, o impossível acontecer hoje na sua vida e na sua história. Amém? Amém? Deus vai fazer. Para isso você precisa o quê? Crer. Pegue comigo aí, em Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando é que o milagre acontece? Quando a gente ouve o que Jesus está dizendo. Tendo Jesus descido da montanha, 8:1, Mateus 8:1, uma grande multidão o seguiu. A grande multidão estava seguindo. Eles estavam gritando, o autor não vai dizer, mas a multidão deveria estar gritando o nome de Jesus. Aquele leproso ouviu certamente, o autor não vai dizer, que Jesus estava passando por ali. E quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele depositou a sua fé em Jesus. Meu irmão, eu não sei o que falaram para você, mas eu quero dizer para você: escute aquilo que Deus está dizendo para você nessa noite. Eu vou fazer o impossível acontecer em você. Amém? Amém. Irmãos, quando nós cremos é algo maravilhoso, tremendo. Certa vez nós estávamos organizando um encontro, e aí ligaram para nós na sexta-feira, nós da correria do retiro, e aí ligou para nós uma mãe. Ela não era praticante, não professava a sua fé, mas ela queria uma cura para a sua filha. E ela já tinha procurado em vários lugares. A menina de uma hora para outra parou de andar. E quando nós chegamos na casa, a menina estava acamada, há 2 anos. Ela já tinha ido para o Rio de Janeiro, já tinha ido para a Grande São Paulo, já tinha ido para Campinas, e estava com a viagem marcada para outro estado. Ela estava procurando, mas ela não estava encontrando, porque ela precisava de um impossível. Quando nós chegamos na casa, era eu, o irmão Roniel e o Fabiano, nós entramos na casa, saudamos, que a paz do Senhor Jesus esteja nessa casa. Ela ficou muda, e nós perguntamos: qual é o seu problema? Ela disse: a minha filha caiu acamada, e há 2 anos ela não anda. A perna da menina estava fina, não andava de maneira nenhuma, tinha parado de estudar, se alimentava através de sondas. E aí nós oramos por ela, pela menina, mas a menina estava dormindo. E aí Deus nos deu uma palavra, que é a palavra de Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E nós falamos para ela: olha, senhora, Deus está nos dando uma palavra de Atos capítulo 16, versículo 32, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Você crê no Senhor Jesus, que Ele pode fazer um milagre na vida da sua filha, que Ele pode realizar o impossível? E ela começou a chorar, e ela soluçava dizendo: eu creio. Nós saímos dali e a menina não se levantou, e nós fomos para o retiro. Quando chegou por volta de 10:30 da noite, estava tendo a pregação, de repente tocou o celular. Eram jovens da faculdade, que eram da renovação, e que moravam próximos da senhora, dizendo: olha, vocês estão em qual casa de retiro? Olha, nós estamos em Caçapava, na casa Frei Sérgio. Olha, nós queremos ir aí, porque nós queremos levar a menina. Ela se levantou e está andando em nome de Jesus. Entenda bem,
Quando nós cremos, Deus pode operar. Não adianta você bater o pé, não adianta você chacoalhar a cabeça, não adianta você reivindicar. Você só precisa crer que Deus está no controle da situação. Eu não sei, meu irmão, se hoje você vem em busca de um milagre. Eu não sei se hoje você vem em busca de uma cura física, de uma cura espiritual, de uma cura sentimental, de uma cura amorosa. Se você veio em busca de um emprego, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe, e Ele está dizendo para você que Ele está no controle da situação, que você só precisa crer que a última palavra quem dá é um homem chamado Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Amém. Veja bem, ele ouviu, ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando por ali e se encontrou com a multidão. Jesus está sempre passando. Porém, algumas pessoas não alcançam o milagre, sabe por quê? Porque Jesus está passando, mas elas estão envolvidas em muitas outras coisas. Jesus está passando, mas elas não alcançam o impossível, porque elas vêm ao grupo de oração, mas a mente delas está em outro lugar. Elas não conseguem alcançar o milagre, porque Jesus está passando, e elas estão conversando no momento da pregação. Elas não conseguem o milagre, porque Jesus está passando e não percebem que este lugar não é mais um lugar comum, meu irmão. Este lugar é a casa de Deus, e Deus está aqui nessa noite, e Ele quer tocar você, e Ele quer curar você, e Ele está dizendo para você: você quer ser curado? Porque Ele quer curar você. Jesus quer curar você. As oportunidades hoje estão diante de você. Não pense que depois o pregador pode fazer alguma coisa por você, não. Porque quem pode fazer por você é Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Você precisa crer. Vocês já perceberam como nós somos descrentes? A gente ora aqui, faz um momento de cura aqui, e quando sai ali fora tem que pedir mais oração. Como que aquilo que Deus fez aqui não foi o suficiente, nós precisamos confirmar e reconfirmar novamente. A Bíblia diz: tudo aquilo que pediste, creste que já recebeste. Não duvidaste em teu coração, irmãos. Eu trabalhei na casa de uma senhora, e aí ela muito piedosa. Naquela época a Canção Nova só pegava para o Vale do Paraíba quem tinha parabólica, e a parabólica dela saiu por causa do vento e da chuva, e ela disse: Pereira, sobe lá em cima do telhado e arruma para mim a antena parabólica, para que eu possa acompanhar a Canção Nova. E eu subi no telhado dela, na lavanderia, e era brasilite, e eu comecei a seguir os pregos, aonde eu imaginei que estaria viga. De repente eu pisei em falso, eu caí dentro do tambor. Quando eu caí dentro do tambor, eu cortei a minha orelha. E eu fui para o hospital, e ali fizeram um curativo, e eu tomei ponto atrás da orelha, e eu voltei a trabalhar. Eu era pintor, mexendo com pó, inflamou. E aí ela ligou a TV, 3 horas da tarde, e me chamou para rezar o terço da misericórdia. E enquanto o terço estava sendo rezado no segundo mistério, o padre disse: Deus está tocando agora na orelha de um homem que está inflamado. Eu coloquei a mão, falei: em nome de Jesus, é a minha. Quando eu corri para o banheiro, a orelha estava seca, porque quando a gente crê, Deus faz imediatamente. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é vivo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer fazer na sua vida. Talvez há tempo você esteja esperando uma resposta de Deus, esperando uma cura de Deus, esperando um milagre de Deus, dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta imediata, e Deus vai te dar essa resposta nessa noite. Ele vai agir poderosamente na sua vida, e eu quero dizer para você: sabe por quê? Porque eu vejo que você tem fé para receber esse milagre. Eu vejo que você tem fé
para alcançar esse impossível. Amém? Veja, aquele homem não brincou com a oportunidade. A oportunidade é única. A oportunidade é ímpar. Aquele homem clamou. E de que maneira ele clamou? Pegue aí comigo no capítulo 8, no versículo 2b. Olha o que ele disse no versículo 8, 2b. Senhor, se queres, pode curar-me. Senhor, se tu queres, pode curar-me. Ele clamou. Ele não brincou com a oportunidade. De que maneira você vai alcançar o milagre, o impossível na sua vida nessa noite? Não brinque com a oportunidade. Eu vou deixar para a próxima semana, porque Deus vai fazer na minha vida. Não, Deus vai fazer hoje. É agora, não é amanhã e não é depois, porque a oportunidade é hoje. Deus está aqui. Aquele homem clamou e ele foi persistente. Por quê? Porque a oportunidade é parte indispensável para aquele que quer alcançar um milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida nessa noite, e você precisa entender que Deus está te dando essa oportunidade, amém? Para você alcançar o milagre, o seu objetivo elevado em Deus, você precisa vencer obstáculos. Você precisa vencer obstáculos. Olha o que ele diz aqui no capítulo 8, versículo 2. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: aquele leproso, ele venceu obstáculos. A multidão estava cercando Jesus. Imagine, feche os teus olhos, imagine, Jesus ali, realizando milagres, e de repente a multidão cerca Jesus. E o que aquele homem faz? Ele se aproxima. Ele venceu um obstáculo. Abre os seus olhos. Imagine, a multidão comprimindo Jesus, e aquele homem se aproxima de Jesus. Ele tinha um obstáculo. As pessoas estavam comprimindo Jesus. Ele tinha um obstáculo ainda maior do que a multidão. Ele era leproso. E como leproso, na lei prescrita por Moisés, os leprosos deveriam viver fora da cidade. Ele não poderia se aproximar das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que se um leproso vivesse na comunidade, ele poderia contaminar outras pessoas. Era o pensamento do povo. E ele era excluído. Não é diferente de hoje. Hoje, quando a gente descobre que a pessoa é soro positivo, ela vai na sua casa e ela come no seu prato ou bebe água no seu copo, o que você faz? Você joga fora. Porque pela sua ignorância você acredita que aquela pessoa que é soro positivo pode te passar o vírus só porque ela comeu e bebeu no seu prato. No Antigo Testamento era assim, a pessoa vivia fora do acampamento. Ele venceu obstáculos internos, complexo, inferioridade. Talvez ele pensava consigo: eu não consigo, eu não vou receber. Quantas pessoas que não estão aqui nessa noite com dúvidas no coração se vão alcançar o milagre ou não? Quantas pessoas não estão aqui com seus complexos inferiores, com seus obstáculos internos, com seus obstáculos externos, forças espiritual do mal dizendo: não adianta você ir lá no seminário, na campanha, clamando por milagre, orando pelo impossível, você não vai alcançar, meu irmão. Não escute essas vozes. O inimigo não queria que você viesse aqui nessa noite, porque ele sabia que nessa noite Deus ia realizar o impossível, e que Deus faria um milagre acontecer na sua vida. Amém? Amém. Amém. Você precisa vencer o obstáculo, o medo, o pessimismo. Deus vai curar você. A mulher falou assim: Pereira, ora por mim, porque eu preciso de uma cura. E eu falei: minha irmã, eu vou impor as mãos sobre você e Jesus vai curar você. Ela falou: você acha que Jesus vai curar?
Eu falei, eu não acho que Jesus vai curar, eu tenho certeza que Ele vai curar. Ele cura. O pessimismo, quantas pessoas não recebem milagre ou impossível porque são pessimistas, negativas. Pessoas que não acreditam, meu irmão, Jesus disse, tudo é possível na vida daquele que crê, amém? Você precisa entender que aqueles que alcançam o milagre são aqueles que superam obstáculos. Você precisa hoje enfrentar o seu obstáculo, e você precisa entender que Jesus está te fazendo um campeão, porque Ele está realizando um milagre, porque Ele está realizando o impossível na sua vida, amém? Diga para quem está do seu lado, Jesus está realizando um milagre na sua vida. Amém? Não importa como você chegou. O importante é como você vai sair. Você chegou de cabeça baixa, mas você vai sair de cabeça erguida. Amém? Porque Deus vai levantar a sua cabeça. Ele vai agir na sua vida. Veja, Jesus se importa com você. Quantas pessoas não recebem o milagre, não alcançam o impossível, porque pensam consigo mesmo, Deus me abandonou. Há tempo eu preciso disso e Deus não faz na minha vida. É no tempo de Deus, e o tempo de Deus para você chegou, é hoje. Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida, porque Ele se importa com você, amém? Pegue comigo em Mateus capítulo 8, versículo 3. Olha o que Jesus fez. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero ser curado. Jesus falou para ele, eu quero ser curado. Eu não posso gerar filhos, mas você vai começar a gerar, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida, como fez na vida de Ana, que gerou Samuel. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Deus vai abrir uma porta para você, se ela estiver fechada. E se for preciso fechar, Ele também vai fechar. Não se desespere, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave na mão. Entenda bem, Ele se preocupa com você, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Jesus se importou com aquele homem. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que para recebermos o milagre, o impossível, o primeiro passo que nós precisamos fazer é enfrentar o problema. É enfrentar o problema. Nós precisamos entender que quando nós não enfrentamos o problema, nós não alcançamos o milagre. Muitas pessoas querem milagre. Muitas pessoas querem o impossível, mas elas não querem enfrentar. Muitos querem, muitos precisam, mas nós precisamos entender que Deus quer fazer à medida em que nós acreditamos. Não adianta você querer abrir a porta, porque quem abre a porta é Deus. Não adianta você querer abrir a porta. Não basta você precisar. É necessário você querer. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um impossível. Não adianta você precisar. É necessário você querer. Você quer? Deus pode fazer. Ou Ele fará porque Ele é o seu amigo, ou Ele fará porque você importunará Ele nessa noite. Amém? Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer curar você de uma maneira física. Ele quer fazer um milagre espiritual. Ele quer fazer um milagre físico. Jesus quer realizar um milagre na sua vida. Você precisa deixar Jesus agir no seu coração. Veja bem, Jesus então, depois que fez o milagre, pegue comigo aí, Mateus, nós estamos aqui encerrando o capítulo 8, versículo 4.
Jesus, depois que curou ele, disse ser curado, no mesmo instante a lepra desapareceu. No versículo 4 ele vai dizer, Jesus então lhe disse, vê que não o digas a ninguém, vai porém mostrar-te ao sacerdote, e oferece o dom prescrito por Moisés, em testemunho de tua cura. Jesus disse isso porque, em 2 pontos, Jesus não queria que o seu ministério se propagasse e que as pessoas buscassem Jesus somente por causa do milagre. Irmãos, o milagre vai acontecer hoje na sua vida, eu tenho certeza disso. Mas isso também não pode ser apenas um motivo de você buscar Jesus, porque Jesus vai te curar hoje, Ele vai abrir uma porta de emprego para você, Ele vai fazer um milagre na sua vida, mas você precisa entender que isso é o meio e não é o fim. Isso é o meio dele agir na sua vida, dele mostrar para você que ele é Deus na sua vida, mas isso não é o fim. Jesus vai fazer o milagre na sua vida porque ele se importa com você, amém? Jesus está aqui nessa noite e eu sinto a presença de Jesus aqui, e quando eu entrei aqui, meu irmão, no momento da oração, ele disse que nessa noite ele vai fazer milagre, ele vai fazer libertações. E eu não estou sugerindo para você, não, eu estou dizendo para você, e estou afirmando para você, como 2 e 2, como 2 mais 2 são 4, e ninguém pode contestar que 2 mais 2 é 4, eu estou afirmando para você, Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Ei, escute aqui, Jesus vai fazer o impossível na sua vida, Ele é grande e se fez pequeno para habitar no meio de nós nessa noite. Jesus está aqui, Ele curou o paralítico, servo do centurião, Ele ressuscitou Lázaro, Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer realizar um milagre na sua vida, amém? Amém. Não se impressione pelo jeito que eu falo, mas creia, você tem fé, e se você crê, você pode falar para essa montanha, levante-se daqui e lança-te ao mar, e isso te sucederá. Só para encerrar, pegue comigo lá em Levítico, capítulo 14, e nós vamos orar. Se você tem um parente, um filho, que está preso, fique tranquilo, Deus já vai colocar a mão. Fique tranquilo. Levítico é o 3º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 14. A purificação dos leprosos. Você leu lá que o leproso, depois de ser curado, ele tinha que se apresentar no templo para o sacerdote atestar a cura dele. Amém? Lembra que eu falei para você de vencer os obstáculos? Achou aí Levítico capítulo 14? Nós vamos ler um pouquinho depois que eu terminar. Se você tem alguma enfermidade física, você vai vir aqui na frente. E os demais vão ficar no banco. Nós vamos orar por você. Você vai se levantar como um homem e uma mulher de fé. Meu irmão, os anjos já cercaram este lugar. A glória de Deus está aqui. A purificação dos leprosos. Olha que esse homem enfrentou. O Senhor disse a Moisés: eis a lei relativa ao leproso. Para o dia de sua purificação, será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo, se a chaga da lepra estiver sã. O sacerdote ordenará que se tomem para o que se vai purificar 2 aves vivas e puras,
pau de cedro, carmesim e sopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra, cheio de água nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo. E os mergulhará com o pássaro vivo, no sangue do pássaro imolado, sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra, e o declarará puro. Soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar, lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, banhar-se-á e será puro. Poderá em seguida integrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os cabelos da sua cabeça, e a barba, e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o seu corpo na água, e será puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá em oblação, e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado, e todas essas coisas ao Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Depois você continua lendo aí. Essa era a preparação para a purificação. O sacerdote tinha que ir lá, atestar que ele estava puro, e aí ia banhar ele, trocar as vestes dele, ia cortar as barbas dele, ia fazer todo o ritual. Jesus então só disse uma palavra. E o que ele disse para Jesus? Se tu queres, eu posso ser curado. E Jesus disse o quê? Eu quero ser curado. E Jesus apenas mandou ele se apresentar para cumprir a lei, mas aquele homem já tinha sido curado. Quando nós lemos em Marcos, nós vamos perceber que o evangelista Marcos vai narrar que aquele homem saiu contando para todo mundo o que Jesus fez. Quando Jesus faz o milagre na nossa vida, quando Ele realiza o impossível na nossa vida, Jesus quer que nós testemunhemos, que nós divulguemos. Que você diga para as pessoas o que Deus fez com você aqui, nesse grupo de oração. Na segunda-feira, hoje é segunda, né? Na segunda-feira, o que Deus está fazendo. Testemunhe para as pessoas o que Deus está realizando na sua vida e na vida de outros, amém? Quero convidar você a você ficar de pé.